Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Martin. Eu sabia que você ia falar isso. Oi, Walter. Olá. Você vai bem? Por que você sempre pergunta isso? Porque eu preciso saber. Mas por que você precisa? Porque é importante para os que nos assistem. Você acha mesmo? O meu pai costumava falar: você está perguntando somente por costume ou porque você liga para isso? Então eu ligo. Bem, você vai querer a versão curta ou a comprida? Também dá para dizer: eu não tenho nenhuma reclamação nova. Tá bom. Então vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos conceder a oportunidade de ter essas conversas. Nós te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos e a tua guia, em nome de Jesus. Amém. Martin, eu acho que sem senso de humor nós estaríamos fritos. Pois certas coisas a gente só pode suportar com senso de humor. É verdade. Bem, da última vez falamos sobre Elias. Nós também falamos a respeito do segundo Elias. Mas também há um terceiro Elias, um remanescente. Vamos então mais uma vez explorar esses Elias e assim continuar nossa discussão. E é importante saber que isso aqui é agora para o nosso tempo. Sim, a gente não pode simplesmente deixar tudo isso debaixo do tapete da história e continuarmos a viver como se nada disso tivesse relevância para nós hoje. Não, muitas pessoas adorariam fazer isso. Para elas, a Bíblia é uma letra morta. Hoje falaremos sobre o terceiro Elias, os 144.000 e a porção dobrada. Vamos para Apocalipse, capítulo 14. Como todos sabem, este capítulo contém as 3 mensagens angélicas. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em cujas testas estava escrito o nome de seu pai. Ou seja, o caráter deles foi restaurado. Deus restaurou neles um caráter santo, assim como era o de Adão. É isto o que quer dizer ter o seu caráter escrito no local de sua função cognitiva. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Agora sabemos quem eles são. Se trata dos remidos, mas não sabemos exatamente quais pessoas constituem esse grupo. No que se refere aos 144.000, o silêncio é ouro. A nós cabe o desejo de querer fazer parte deste grupo. Exato. Isso é tudo o que se pode dizer. E estar com eles é um verso importante. Eu digo, uma frase importante. E o interessante é que este é um cântico novo. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que é uma canção antiga, então trata-se de uma canção antiga com uma cara nova. Quando o povo de Israel foi libertado, Miriam conduziu o povo em uma canção. Mas aquela não foi a canção do Cordeiro. Não. E ela foi cantada com gosto, foi a canção de Moisés. Já que Moisés é um tipo dos remidos, mas apenas aqueles que estão associados com o Cordeiro que foi morto serão capazes de cantar esta canção. Estes são aqueles que não estão contaminados com mulheres. Eles são virgens. Ou seja, eles não foram corrompidos com as falsas ideologias das igrejas. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Este é um texto maravilhoso, existe um monte de detalhes embutidos nele. Sabemos, por exemplo, que este grupo se mantém longe do vinho da Babilônia. O que quer dizer que eles têm discernimento? Sim, eles têm que ter escrito aquele nome do Pai nas suas frontes.
e refletem o caráter dele. O que quer dizer que a lei está escrita no coração Exato. deles. Do contrário, não poderiam dizer isso, pois até mesmo as orações daquele que se desvia da lei são abomináveis. É verdade. É o que a Bíblia diz. E aqui depois, quando você chega às 3 mensagens angélicas, isso totalmente te mostra que você tem que aderir à lei para fazer parte disso. E na boca deles não se achou engano. Isso me lembra de Natanael. Na boca deles não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E a única maneira de se estar sem culpa diante do trono de Deus é ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro. Exato, e você tem essa justiça te cobrindo. Exato. Então, essa é uma descrição da igreja remanescente. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Um fator muito importante é que o remanescente que levará a mensagem final é um remanescente global. Não pode ser simplesmente regional. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está o selo de Deus. A mensagem anuncia que a hora do juízo chegou. E a única referência que encontramos disso está lá no livro de Daniel, na profecia dos 2300 dias. E um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Será então que os 144.000 beberam deste cálice? É por isso que é muito importante saber o que está nesse cálice, para que você não o beba. Verdade. E agora segue o terceiro anjo, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Sem mistura do que, Martin? Não tem nenhuma graça misturada nisso. Exato. Portanto, esta indignação não será misturada com a graça. E isso é a mesma coisa do que nos dias de Noé. Ou você recebe o manto da justiça, ou não. Quem não receber, então beberá do cálice da fúria divina, que é o ato retributivo de Deus. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, eles serão consumidos. Pelo brilho dele, pela santidade dele. Fogo e enxofre. Ou seja, serão como Sodoma e Gomorra. Este é um verso realmente terrível. Se trata de uma mensagem que o mundo precisa compreender, pois estamos, na verdade, diante do seu cumprimento. Vamos agora à mensagem de Elias, que por sua vez é exatamente as 3 mensagens angélicas. Está preparando o caminho para a segunda volta de Jesus. Quando Elias falou no Monte Carmelo, será que ele incluiu o juízo? Sim, Eles tinham que fazer uma escolha. escolhais hoje. Escolham hoje. E se fizessem a escolha errada, sofreriam as consequências dela. Os profetas de Baal foram executados. Não houve misericórdia. Foram todos executados. E a questão tinha a ver com os mandamentos de Deus. Então, a terceira mensagem angélica tem que ver com os mandamentos de Deus e a autoridade dele, uma vez que o selo de Deus está ali. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, e isso é encontrado no 4º mandamento. Tudo é, então, interligado e lógico. A mensagem de Elias. Neste tempo, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, Deus chama por homens que prepararão o povo para permanecerem de pé no grande dia do Senhor. Preparar um povo para ficar de pé.
Seria esta uma mensagem para toda nação, língua e povo? Sim. Mas também para o lado de dentro. Sim, é uma mensagem universal. global. Envolve todo mundo. E ela começa dizendo que a hora do juízo de Deus chegou e faz menção ao Evangelho eterno, ou seja, aponta para a salvação em Cristo. E então nos fala do vinho de Babilônia. Este vinho são as falsas doutrinas. Portanto, esta mensagem deve expor essas falsas doutrinas. E por acaso não foi isso que Elias fez? Sim, ele expôs todos aqueles falsos profetas de Baal. Exato. Ele mostrou a todos que a religião deles era tão firme quanto um prego na areia. Muito bem. E então vem uma terceira mensagem, que nos leva aos mandamentos de Deus e à marca da besta. E sabemos quem ela é, pois a Reforma Protestante a identifica para nós. Na verdade, antes mesmo da Reforma Protestante, já havia pré-reformadores que mostraram exatamente quem era essa besta. Ela é o sistema católico. O segundo Elias, o João Batista, também trabalhou contra doutrinas falsas. Correto? E a desobediência? O Senhor está enviando mensagens ao seu povo por meio dos instrumentos escolhidos por ele e quer que todos deem atenção às admoestações e alertas que ele envia. A mensagem que precede o ministério público de Cristo foi: arrependam-se, publicanos e pecadores, arrependam-se, fariseus e saduceus, pois o reino do céu está às portas. Nossa mensagem não deve ser uma de paz e segurança. Como um povo que crê no breve aparecimento de Cristo, devemos apresentar uma mensagem clara. Portanto, a mensagem é direcionada aos publicanos, pecadores, mas também aos fariseus e saduceus. Ela é para a igreja e para a liderança da igreja. Todos estão envolvidos, ninguém é excluído. Continuemos com esse parágrafo de Testemunhos para a Igreja, volume 3. Aqueles que Deus escolheu para uma obra importante sempre foram recebidos com desconfiança e suspeita. Martin, se você leva essa mensagem, o que vai acontecer com você? Você sempre vai ser impopular, sempre vai receber a culpa por tudo. Pois é, você será tratado com desconfiança e suspeita? Que lado então você quer estar? Dos que são elogiados ou dos que recebem desconfiança? Desconfiança e suspeita, porque... É o lado seguro para se estar, não é? não é confortável, mas é o lado mais seguro. Pois é. Antigamente, quando Elias foi enviado com a mensagem de Deus para o povo, eles não deram ouvidos à advertência. Ora, não seria o mesmo hoje? A Bíblia e a história nos contam isso, com certeza. Muito bem. Eles o consideraram severo demais. Pensaram até que ele havia perdido o juízo. Afinal, estava denunciando o povo de Deus. Você viu, Martin? Ele denunciou o povo de Deus. Será então que a mensagem do último Elias, apenas por ser apresentada às pessoas, não acabará denunciando alguns da igreja? Com certeza. E eles serão os acusadores e vão te dizer: vocês são os perturbadores de Israel. Mas o que a mensagem dizia deles? Ela os acusava de pecadores e dizia que seus crimes eram tão graves que os juízos de Deus se despertariam contra eles. Isso é muito sério porque é uma mensagem para a igreja. Satanás e seu exército sempre se voltaram contra aqueles que levam a mensagem de advertência e reprovação de pecados. Aqueles que não são consagrados também se unirão ao adversário das almas para tornar a obra dos fiéis servos de Deus tão difícil quanto possível. Que interessante, eu nunca experimentei isso na vida. E você, Martin? Eu tenho que admitir que eu já passei por muitas experiências. É isso aí. Muito bem. Mas, ao mesmo tempo, é reconfortante que essa suspeita e desconfiança, quando chega, é desconfortável, sim. Mas, pelo menos, ela te mostra que você está no caminho certo. Mas isso também traz o risco do fanatismo. Precisamos tomar cuidado com os dois extremos. Essa mensagem não é de paz e segurança. Na verdade, é uma mensagem que causa divisão.
Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Ele mal podia esperar. E nós reclamamos porque não queremos esperar tanto. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. É interessante que hoje em dia falem tanto sobre essa palavra divisão. Dizem que aqueles que trazem divisão são um problema, mas o próprio Jesus disse aqui que ele veio trazer divisão. Exatamente. Ele próprio trouxe divisão. Então não é a pessoa que é divisiva, é a mensagem de Jesus que causa divisão, porque ela te obriga a escolher um lado. Ela divide as ovelhas dos bodes. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. O que te parece nestas palavras, Martin? É guerra na família. Então isso também é uma guerra dentro da igreja. Com certeza. Esse conflito ocorrerá em todos os níveis da sociedade. E qualquer pessoa que aceite a verdade precisa concordar que é assim mesmo. Não há como escapar disso. 1 João 4,18 diz: Não há medo no amor, pois o amor perfeito lança fora o medo, pois o medo traz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Apesar de todo esse tumulto, ele é, na verdade, uma garantia de que você está no caminho certo. Em Romanos capítulo 11, lemos: Porventura, Deus rejeitou o seu povo? De jeito nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e agora buscam a minha alma. Mas o que diz a resposta divina a ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Se era assim nos dias de Paulo, também tem que ser nos nossos? Não se aplica ao remanescente? Com certeza, isso vem até da época de Elias. Como Elias se sentiu? Desanimado, ele estava numa fossa. Ele achou que era o único, não é? E ele queria desistir. E Deus disse: não, você não é o único, tem mais 7.000. Bem, se eu fosse Elias, eu perguntaria ao Senhor: por que eles estão tão quietos então? Por que não escuta eles falando? Tem isso, ainda tem os 50 nas cavernas, tem o Obadias. E com tudo isso, eu consigo me relacionar com essa pergunta a Deus: onde estão eles? Estes versos são bastante encorajadores, não são? Sem eles, sinceramente, eu já teria me desesperado. A mensagem de Elias precisa atingir todo o globo. Essa mensagem foi personificada em Elias, então em Eliseu, João Batista, e também sabemos que ela será levada, no último clamor, pela igreja remanescente a todo o planeta. Mas quem é o remanescente? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esta é a mensagem de Elias, não é mesmo? E as 3 mensagens angélicas? Nós já mostramos este verso, mas vou colocá-lo de novo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
O que é que vai atingir este objetivo? Precisa haver duas coisas, na minha opinião. Uma é que a mensagem precisa fazer sua obra. O Espírito Santo precisa intervir. Mas a humanidade é tão teimosa e nossa própria família é tão cabeça dura que a mensagem sozinha não terá efeito. Neste caso, talvez o planeta Terra precisa ser chacoalhada com grandes problemas para que as pessoas acordem, prestem atenção e comecem a ligar os pontos, ao invés de ignorar tudo o que acontece. Para comparação, vejamos os milagres na vida do profeta Elias. Elias profetizou uma seca que durou 3 anos e meio. O alimento e óleo que se multiplicaram, a criança que ele ressuscitou, o sacrifício consumido pelo fogo lá no Monte Carmelo, os capitães e seus homens que foram mortos pelo fogo, a chegada da tão esperada chuva e, finalmente, as águas do Jordão que foram divididas. Há outras coisas interessantes a respeito de Elias. Ele foi alimentado 3 vezes pela intervenção direta de Deus. Primeiro pelos corvos, depois pela viúva, naquela história em que o óleo nunca parou de ser derramado, e finalmente por um anjo que fez um bolo para ele, que aliás o permitiu correr por 40 dias. Não é? Isso é muito interessante. Deveríamos então esperar que o Elias antitípico também seja alimentado pelas circunstâncias de Deus? Com certeza. E talvez até mesmo por uma viúva. Algumas vezes nós encontramos informações vindas da viúva que são muito sublimes. É mesmo. E também seremos alimentados por anjos. Por acaso os anjos não acampam ao redor daqueles que o temem? Isso é uma promessa. Eles não iluminarão e o ajudarão em seu estudo bíblico? Caso você busque sinceramente, É aí que está o X da questão. Você tem que procurar e permitir que Deus ajude. isso é necessário. Se você não fizer isso, ele não pode agir porque ele é educado. Exato. E se expandirmos um pouco a lista de milagres, podemos incluir coisas que não são tão milagrosas, como o óleo que não acabava nunca. Mas, ainda assim, me permita pegar, de acordo com alguns estudos, 14 coisas. Elias fez a chuva parar por 3 anos e meio. Ele foi alimentado por corvos, que é um milagre. Deus fez o milagre. Mas foi parte da vida dele. Há o milagre da vasilha de farinha e da botija de azeite, a ressurreição do filho da viúva, o chamado do fogo do céu sobre o altar, a queda da chuva, a profecia de que os filhos de Acabe seriam todos destruídos, a profecia de que Jezabel seria comida por cães, a profecia de que Acasias morreria de sua doença, a queda do fogo do céu sobre os primeiros 50 soldados, a queda do fogo do céu sobre os segundos 50 soldados, a divisão das águas do Jordão, a profecia de que Eliseu receberia porção dobrada de seu espírito e ser levado para o céu em um redemoinho. É uma grande experiência, não é? Poderia o Elias antitípico esperar coisas semelhantes? Eu acho que sim, aham. Deveríamos esperar sermos alimentados por circunstâncias bastante incomuns? Sim. Eu mesmo experimentei isso. Também podemos esperar que a vasilha de farinha e a botija de azeite nunca acabe? Esperar que esse suprimento nunca acabe, ainda que estejamos desesperados? Com certeza, eu tive isso na minha vida também. Podemos esperar a ressurreição espiritual do filho da viúva? Isso é causado pelo evangelismo, não é? É incrível. E trazer fogo do céu sobre o altar? Não podemos clamar pelo derramamento do Espírito Santo? Você já experimentou isso em algum encontro? E, de repente, começou a chover? As pessoas aceitaram. O que mais?
Podemos dizer que certas pessoas serão destruídas? Dizer que a Jezabel será comida por cães? Bem, isso está na Bíblia. Temos que estudá-la. E todo esse resto aqui. Agora, eu não quero fazer cair fogo do céu sobre 50 soldados, mas por que eles foram mortos? Pela arrogância deles. Vem, Elias, desce daí. Ordem do rei, vem logo. Puf, mortos. Só que o último capitão se dirigiu a Elias de maneira extremamente humilde. Só que isso foi só na terceira vez. Incrível! Foi só na terceira vez que o fogo não caiu do céu. 3 mensagens angélicas. Quem ignorar não só a primeira, a segunda, mas também a terceira, terá um grande problema. E será que podemos esperar que o Jordão se divida? Deus vai fazer isso para nós. Mas você precisa pôr o pé nele. Exatamente. E a porção dobrada, podemos pedi-la? Sim. Nós precisamos dela. E será possível que o Elias antitípico seja arrebatado ao céu em um redemoinho? Com certeza, nós lemos em Apocalipse. 144 mil. Muito bem. Vamos agora a Eliseu. Eliseu deveria levar a mesma mensagem que Elias. No entanto, ela teria o dobro de impacto. Não dá para fazer um milagre maior do que ressuscitar o filho da viúva, não é? Mas Eliseu teria porção dobrada? A Bíblia é muito interessante. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 9. E aconteceu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu isso. Não te faz lembrar de Salomão? Sim, ele pediu pela sabedoria. E ele a recebeu, não é? E Eliseu pediu uma porção dobrada. Ele provavelmente percebeu que precisaria dela. E nós podemos pedi-la também? Eu acho que é necessário. Será que seria dado a nós se nós não pedimos? Precisamos pedir. Pedi e dar-se-vos-á, não é? E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, ainda se te fará. Porém, se não, não se fará. Isso significa que seria difícil para Elias dar ou para Eliseu receber? Acho que as duas coisas. Elias, por si mesmo, não podia fazer nada. Ele Tinha que ser dependia de né? Deus para isso. Tem que ver, então, com a mensagem. Por que Eliseu precisava de porção dobrada? E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E Eliseu, vendo aquilo, ou seja, Eliseu recebeu a porção dobrada. Eliseu, vendo aquilo, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros! E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. Ele percebeu que não seria capaz de fazer nada com suas roupas antigas. Ele precisava de uma nova capa. Essa capa é uma capa profética. Em certo sentido, deve representar a justiça de Cristo. Assim, Elias tinha que ter a capa da justiça. Do contrário, ele não teria ido para o céu sem ver a morte. Sim, a justiça de Cristo tinha que ter coberto eles. Todos precisamos dessa capa. Exatamente. E se você tem essa capa, por acaso ela te qualifica para a porção dobrada? Sim. Ao analisarmos os milagres da vida de Eliseu, vemos a divisão do Jordão, a cura das águas, a maldição das ursas. Esse é interessante. Quando aqueles jovens xingaram ele de carequinha... É melhor vocês tomarem cuidado. Olha só. Você se qualifica, Martin. Mas, então chegaram as ursas. Esta foi uma lição
para aqueles que difamam a mensagem de Elias. É, As pessoas têm que tomar cuidado, pois esta foi uma mensagem dada por Deus. exato. Enchimento do vale com água, o engano dos moabitas com o vale do sangue, milagre das vasilhas de óleo, a profecia de que a mulher sunamita teria um filho, a ressurreição do filho dela, a remoção do perigo da panela, milagre do pão, a cura de Naamã, a percepção da transgressão de Gehazi, amaldiçoamento de Gehazi com a lepra, flutuação da cabeça do machado, profecia dos planos de batalha sírios, visão das carruagens, ataque ao exército sírio com cegueira, a restauração da vista do exército sírio, profecia do fim da grande fome. E, aliás, esse daqui é bastante interessante. O exército sírio foi atacado com cegueira, curado dela e depois alimentado. Lhes foi dado comida e bebida. É, Não é esse o nosso dever? com certeza. E alimentá-los com o evangelho? Certamente. Profecia do fim da grande fome, profecia de que os nobres escarnecedores veriam, mas não participariam da abundância, engano dos sírios com som de carruagens, profecia dos 7 anos de fome. Agora, veja só, isso aqui é o dobro. Você se lembra que a fome anterior durou 3 anos e meio? Profecia da morte de Ben-Hadad, profecia da crueldade de Hazael para com Israel, a profecia de que Jeú destruiria a casa de Acabe, profecia que Jeoás atacaria os sírios em Afeque, profecia de que Jeoás venceria a Síria 3 vezes, mas não a destruiria, e a ressurreição do homem tocado por seus ossos. O interessante, Martin, é que são 28 milagres, comparados a 14 de Elias. A Bíblia não é fascinante? Extraordinário. E isso é uma promessa para nós também. E é por isso que é uma coisa tão viva. Será que podemos ser maiores do que Elias, que foi tomado para o céu? Não, Claro que não. não. Mas a questão é que o ataque ao povo de Deus será severo. E por isso precisamos da porção dobrada. Antes do grande desapontamento, haviam 50.000 mileritas. E depois do desapontamento, haviam meramente 50. Essa é uma estatística assustadora. É, De 50.000, sobraram 50. A mensagem era: o noivo está chegando. E depois do grande desapontamento, a mensagem do remanescente era as 3 mensagens angélicas. Estes 50 tornaram-se o cerne deste novo movimento que haveria de propagar as 3 mensagens angélicas. exato. O movimento purificado. Se nós lemos esse relato e essa história, Deus quis que isso acontecesse. E as pessoas realmente podem dizer que esse foi um grande desapontamento. Afinal, de 50.000, restaram 50. Aham. Mas estes 50 se recusaram a aceitar de que aquilo que eles haviam estudado na Bíblia não passava de enganação. Exato, eles não foram carregados. E foi isso que habilitou aqueles 50 a receberem maior luz. A mesma coisa que aconteceu com os discípulos. E eles também precisavam de porção Com dobrada certeza. para ficar de pé, não é? Exato. A mensagem de João Batista foi uma mensagem nova e despertadora. Esse texto foi retirado da Review and Herald. E não poderia estar envolvida com superstições e tradições dos fariseus. Os discípulos de João não deveriam pensar que o seu sacrifício, suas orações, suas devoções e jejuns eram como aqueles dos fariseus. Os fariseus jejuavam em hipocrisia e não havia vitalidade em seus exercícios religiosos. Querer misturar o fingimento dos fariseus com a devoção de João só poderia tornar ainda mais evidente a distância entre ambos. A obra de João era expor o caráter das obras dos fariseus, mostrar o verdadeiro caráter de suas tradições e heresias diante do povo. E isso é importante. Então ele teve uma obra muito importante de expor a Igreja de Deus. Eu digo, as falsidades que estavam dentro dela. Isso faz parte da mensagem de Elias? Sim, é. Seria ela confortável? Não? Haverá oposição? Ah, com certeza.
Haverá acusações injustas? E também todas aquelas coisas que nós vimos anteriormente, das quais as pessoas podem começar a nos acusar. Em 1844 houve o grande desapontamento. Foram dispersados, foram zombados, humilhados, publicamente. Zombavam deles em literaturas, do púlpito. Então houve um ajuntamento, depois a queda, e finalmente o remanescente do remanescente, e o ajuntamento final. Eles agora deviam pregar a mensagem. E para tal receberam a porção dobrada. A Bíblia tornou-se uma realidade viva para eles. Eles descobriram a mensagem do santuário, o relacionamento entre a lei e a graça, a criação, conselho sobre saúde, o sábado, juízo investigativo, segunda vinda e o milênio, as verdades sobre Daniel e Apocalipse. Algumas dessas verdades já estavam lá antes. O próprio Lutero descobriu algumas delas, mas também rejeitou outras, como a do sábado, por exemplo. Ele não foi confrontado com ela? Sim. Karlstadt confrontou ele com isso. Houve muitas, então. Houve também a questão do batismo, entre outras. Nós teremos que manter nossa posição em meio aos ataques mais severos e da ridicularização dos grandes homens do mundo. Mas esses pilares devem ser mantidos a qualquer preço. Isso é o que nós temos que perceber 100%. Não tem como dar o braço a torcer, não tem como negociar isso aqui. Não. Eles foram estabelecidos pelo Espírito de Deus. Estão em harmonia com a Bíblia. Simplesmente não tem como remover nenhum desses pilares. Não. De jeito nenhum. E você não pode também jogá-los na história e dizer que isso não se aplicaria hoje. Tais pilares serão válidos até o fim dos tempos. Exato. 1 João, capítulo 2, 24, se aplica a esses pilares. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês permanecerão no Filho e no Pai. Mensagens escolhidas. Quando o poder de Deus testifica sobre aquilo que é verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como verdade. Há tentativas de se derrubar os pilares hoje? Mas muitas. Continuamente, não é? Toda hora. Não devemos dar ouvidos a posteriores suposições que contrariem a luz dada por Deus. Não estão fazendo isso hoje? Constantemente, não é? Surgirão homens com interpretações das Escrituras que, para eles, são verdadeiras, mas que não são verdade. A verdade para este tempo foi dada por Deus como fundamento para a nossa fé. Ele mesmo nos ensinou essa verdade. Mas indivíduos surgirão, um após o outro, com novas luzes que contrariam a luz dada por Deus sobre a demonstração do seu Espírito Santo. Ainda há alguns poucos vivos hoje, claro, no tempo que ela escreveu isso, que passaram pela experiência do estabelecimento desta verdade. Deus graciosamente poupou as suas vidas para repetirem vez após vez, até o fim de suas vidas, a experiência pela qual passaram, assim como o apóstolo João até o fim de sua vida. Os portadores do estandarte que já morreram devem falar através da publicação de seus escritos. Fui instruída de que assim suas vozes serão ouvidas. Seus testemunhos sobre o que constitui a verdade para esse tempo devem ser levados adiante. Não devemos aceitar as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contrarie os pontos especiais de nossa fé. É uma mensagem bem clara, Martin. Exato, e isso relaciona aqueles de dentro da igreja e também aqueles de fora da igreja. Quantas vezes, ao citarmos um dos pioneiros, nossos teólogos modernos o rejeitam, condenando aquilo que tais pioneiros escreveram no passado? Já tivemos vários casos desses. A guia do Senhor ficou evidente e ainda mais maravilhosa foi sua revelação sobre o que é a verdade. Ponto após ponto foi estabelecido pelo Senhor Deus do céu. Aquilo que era verdade no passado é verdade hoje. Ainda assim, novas vozes não cansam de dizer: isso é a verdade, eu tenho uma luz nova. Mas essas novas luzes, nas linhas proféticas, são manifestadas ao distorcer a palavra, deixando o povo de Deus sem uma âncora para se apoiar.
Se o estudante da palavra se apegasse às verdades que Deus revelou enquanto guiava o seu povo e apropriar-se dessas verdades, digerindo-as e trazendo-as à sua vida prática, eles então seriam canais de luz. Mas aqueles que escolhem estudar essas novas teorias misturam a verdade com o erro e, ao tentar dar importância a elas, demonstram que não acenderam suas lâmpadas a partir do altar divino e acabam se metendo em trevas. Eu temo que muitas de nossas universidades, infelizmente, acenderam suas lâmpadas em outras fontes. Afinal, querem mudar os pilares? Hoje elas ensinam coisas estranhas. E totalmente denegriram alguns desses pilares, eles nem mesmo tentaram. E o que eu não entendo é que nós toleramos isso. Isso me impressiona também. Tito 1:9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Está tudo aí na Bíblia, Martin. E nós estamos aqui, repetindo a história. Leia. Leia, tenha certeza de que aquilo esteja na Bíblia, e caso esteja nela, e também em harmonia com tudo o que os profetas falaram, então ponha em prática. Aplique. Coma isso. Viva isso. E um dos pontos de contenda é que seria uma teoria da conspiração dizer que o papado seria a besta do Apocalipse e dizer que ele implementará a marca da besta, ou mesmo que influenciará os seus subordinados a implementá-la, e que este seria um assunto crucial no tempo do fim. E isso atualmente também está muito comum. Para aquela época, para os anos de 1800, talvez pudesse ser assim, mas não mais hoje em dia. Pois é, e que hoje já não seria mais relevante. E eu tenho lido artigo após artigo de presidentes de união, etc., corroborando essas novas ideias. Isso sem mencionar os estudantes de teologia. Essa ideia está ficando cada vez mais forte entre eles. Vamos ver o que o espírito de profecia diz a respeito. O papado é exatamente aquilo que a profecia declarou que seria, ou seja, a apostasia dos últimos tempos. Faz parte de sua política adotar uma postura que melhor contribuirá para o seu propósito. Mas debaixo da aparência variável do camaleão, permanece o invariável veneno da serpente. A fé não deve ser deixada com os hereges, e nem pessoas suspeitas de heresia, diz o papado. Deveria agora esse poder, cujo registro foi escrito por mais de 1000 anos com o sangue dos santos, ser agora reconhecido como parte da Igreja de Cristo? Nos países protestantes tem sido apresentada a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Houve uma mudança, mas esta não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, se assemelha muito ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno se distancia muito daquele dos dias da Reforma. Interessante, não é? Martin, quando se nega esta declaração, não se joga automaticamente no lixo a segunda e a terceira mensagens angélicas? Exatamente, e daí você tem que inventar todo tipo de coisas para dizer isso não é mais relevante ou não é mais assim. Até a interpretação tem que ser mudada. Ou que se aplica apenas ao passado e não mais ao presente. Será que alguém pode ser um adventista do sétimo dia e negar essa mensagem? Não. Até Roma diz isso. Exato. Até Roma diz que se alguém deixa de acreditar que o Papa é o anticristo, esta pessoa não pode mais ser um adventista do sétimo dia. A própria Igreja Romana diz isso. Exatamente com essas palavras. Nestas palavras. Ainda assim, temos teólogos atrás de teólogos negando estas coisas que mostramos aqui. Tudo aquilo que Lutero defendeu, tudo pelo que ele lutou, foi jogado para debaixo do tapete porque Roma mudou.
Mas não, o protestantismo mudou. Já está sobre nós o tempo em que o poder operador de milagres do arqui-enganador será decididamente revelado. Seus enganos aumentarão em sua atração ilusória, para consternar e enganar, se possível, até os eleitos. Sendo assim, não precisamos de porção dobrada? Nós não conseguiremos ficar de pé se nós não pedirmos e nós não recebemos a porção dobrada. O príncipe das trevas, com seus anjos maus, está trabalhando sobre o mundo cristão, induzindo aqueles que professam o nome de Cristo a permanecerem debaixo da bandeira das trevas, para fazer guerra com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Seria isso só conspiração? Isso é um fato e uma promessa. Uma igreja apóstata unir-se-á aos poderes da terra e do inferno, a fim de colocar sobre as testas e na mão a marca da besta, e fazer com que os filhos de Deus adorem a besta e a sua imagem. Procurarão compeli-los a renunciar sua lealdade à lei de Deus e prestar homenagem ao papado. E o mais triste de tudo, quem será o maior aliado deles? Líderes dentro da nossa própria igreja. Líderes caídos da nossa igreja. Eles farão isso com mensagens bonitas que fazem cocequinhas na orelha. E eles o farão pensar que estão numa posição, mas na verdade estão trabalhando para outra. Então virão os tempos que provarão as almas dos homens. A confederação da apostasia exigirá que os súditos leais de Deus renunciem à lei de Jeová, repudiando a verdade de sua palavra. Então o ouro será separado da escória, e ficará claro quem são os que pertencem a Deus, os leais e verdadeiros, assim como aqueles que são desleais e infiéis. Uma grande nuvem de sujeira será dissipada por Deus. Onde hoje os nossos olhos veem uma grande quantidade de trigo, acabará sendo soprado e dissipado por Deus. Todo aquele que não estiver centrado em Cristo falhará em permanecer de pé diante o teste daquele dia. Enquanto aqueles que estão vestidos com a justiça de Cristo permanecerão firmes à verdade e ao dever, aqueles que confiaram em sua própria justiça serão arregimentados debaixo do negro estandarte do príncipe das trevas. Então ficará claro quem escolheu Cristo ou Belial. Ou seja, é a mesma escolha que o povo teve que fazer nos tempos de Elias. Aqueles que não confiaram em si mesmos, que têm sido tão circunstanciados que não se atrevem a encarar o estigma e a acusação, irão finalmente e abertamente declarar-se por Cristo e sua lei, enquanto muitos que aparecem florescer como árvores, mas que não dão frutos, seguirão a multidão para fazer o mal e receberão a marca da apostasia em sua testa ou mão. Esta é uma profecia que será cumprida. Com certeza. E sabe, na Bíblia diz que a segunda besta vai estar falando como um dragão, é um cordeiro falando como um dragão. Mas eu acho que nós também temos que tomar muito cuidado com um dragão que fala como um cordeiro. Eu também acho que alguns dragões falam como cordeiros. Sermões muito bonitos, sermões conservadores. Mas se você for e ver o que mais está sendo falado, águas perturbadas. Martin, há uma advertência e uma promessa nesse texto. E isso deveria nos encorajar. Diz aqui que aqueles que não confiam em si mesmos e que têm sido tão circunstanciados que não ousam encarar o estigma e acusação, irão finalmente e abertamente declarar-se por Cristo e sua lei. Ou seja, há muitas pessoas aí fora que estão estudando essas coisas, que ouvem as mensagens dos 3 anjos, mas que não tomaram a decisão de seguir adiante. Mas quando chegar a hora, eles finalmente tomarão a decisão. Este é um lado da questão. E do outro lado, estão aqueles que aparentemente são árvores frondosas, mas que não dão fruto. Estes seguirão a multidão para fazer o mal. Muitos dentro da igreja, como você diz, que falam como cordeiros, mas que na verdade são dragões, sairão da igreja.
e receberão a marca da apostasia na sua testa e mão. Pelo fato de passarem a enxergar as coisas pela luz errada, beberam assim o vinho de Babilônia. Eles se enamoraram de suas doutrinas, assentaram-se em seus concílios ecumênicos, sentaram-se à mesma mesa, consumindo as delícias dos reis, e enxergam o inimigo nas fileiras de dentro e não nas de fora. E isso é uma coisa muito triste. E é por causa disso que precisamos de uma porção dobrada. E Deus proverá a porção dobrada. Deus irá proteger o Eliseu antitípico. Afinal, o Eliseu antitípico veste o manto de quem? A capa de Elias. Ele prega a mensagem de Elias. E por que ele precisa da porção dobrada? Porque ele vai enfrentar mais oposição. E as circunstâncias serão tais que ele não sobreviverá sem essa porção dobrada. Ele precisa de proteção especial, Com certeza. porque há muita gente contra ele. Aham. Ele está sendo zombado. Sim. Os zombadores deveriam tomar cuidado com as ursas. Correto. Então ele receberá proteção especial. Devemos então considerar cuidadosamente de qual lado estamos nessa história. Pois é um grande pacote. É realmente grande. Será necessária uma porção dobrada de milagres a fim de permanecermos de pé no tempo em que vivemos. É mesmo. Em nosso próximo episódio, passaremos a ver algumas questões sobre as quais estamos falando. Pois ficará bastante aparente por que precisamos de uma porção dobrada para os dias de hoje. Há um grande conflito à frente de nós. Um confronto contra os sacerdotes de Baal. E este confronto ocorre dentro da igreja. Exatamente. Sendo assim, Deus terá que ajudar o Elias antitípico e prover a ele a porção dobrada. Nós teremos que permanecer de pé em meio a uma condição extremamente desfavorável. Será apenas pela intervenção direta de Deus que poderemos fazer isso. Vamos orar? Nós temos que. Por favor, ore. Querido Deus, estamos vivendo em tempos fabulosos. Precisamos da porção dobrada. Precisamos compreender de onde viemos. Precisamos compreender qual é nossa mensagem. Precisamos compreender que nossa mensagem está firmada em pilares que foram postos para não serem derrubados. E ajuda-nos, Senhor, a também não sermos derrubados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.